Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carlos Alberto, eu sou advogado previdenciarista, pós-graduado em Direito da Seguridade Social, pós-graduando em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho. Eu estou aqui novamente para falar um pouquinho da Previdência Social, da Assistência Social, da Seguridade Social. E vamos falar da PEC 06 de 2019, a famosa PEC, é o projeto de emenda à Constituição da Previdência Social. Então, primeiramente, nós temos que ressaltar que uma reforma de natureza previdenciária nunca tem o objetivo de ajudar aqueles que mais precisam, mas sim de diminuir os gastos do Estado com a previdência, com a assistência e com a saúde. Então ela nunca é uma coisa favorável. O Estado normalmente não projeta suas ações com o intuito de ampliar direitos. São coisas que desde a Constituição de 88 não se vê mais. Então, primeiro, é bom também frisar aí que a gente vê muita gente defendendo a reforma da Previdência. Eu até digo, olha, uma reforma da Previdência é importante, sim, é importante que se faça, principalmente no combate às fraudes. A gente sabe que existe muita fraude na Previdência, mas a reforma tem que ser pensada, tem que ser discutida com a sociedade, debatida, e primeiro que se comece a fazer uma discussão em cima de uma verdade, Até a CPI de 2017, de 2018, aliás, viu que chegou à conclusão que a Previdência não tem déficit, que ela é superavitária. E essa notícia nós não escutamos nos canais de televisão. Mas por que nós não escutamos isso? Que estranho é isso? Será que esse previdenciarista não está falando bobagem? Será que isso é mentira? Às vezes ele é esquerdista? Não, gente, não é nada disso. Na verdade, os canais de TV têm o intuito que a reforma passe, sim. Por quê? Porque elas são custeadas pelos bancos, são os patrocinadores dos canais de TV. Então, elas não podem ir contra essa reforma. E, como eu disse, tem coisas que são importantes e tem, inclusive, pontos que foram favoráveis e que, em outro momento, nós vamos discutir. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer é falar sobre o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, o conhecido LOAS. O LOAS, até então, para os idosos, era um benefício assistencial para aqueles que vivem em condição de miserabilidade, cuja renda per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo, e que está aí às margens da sociedade, vivendo em dificuldades muito grandes. Então, esse benefício atinge uma margem de pessoas que são à sombra, pessoas que não são enxergadas de modo geral pela população. E nesse projeto de emenda à Constituição, foi apresentado uma mudança nos critérios de pagamento e alguns requisitos. Aí vamos dizer, até então, o senhor idoso de 65 anos de idade recebia um salário mínimo, desde que comprovado esse estado de miserabilidade. São pessoas realmente miseráveis, e esses são 12 benefícios anuais, não tem 13º, é importante destacar isso. E o Estado está mudando as regras, dizendo que isso é favorável. Ele está antecipando de 65 para 60 anos, mas tirando um salário mínimo e passando para R$400. R$400 com 60 anos, dizendo que isso favorece as pessoas mais pobres. Isso não é verdade, isso está longe de ser verdade. Veja bem, com 65 anos ele recebia um salário mínimo. Eu passo para 60 anos, até os 70, são 10 anos, ele só vai receber R$400. É menos da metade do que receberia no critério que hoje está vigente.
certo? E esses R$ 400 não são capazes de promover a vida daquele indivíduo para suprir o que nós chamamos de mínimo existencial. Com R$ 400 não é possível que essas pessoas consigam sobreviver, e a palavra é sobreviver, com o mínimo de dignidade. Então isso, né, é uma inverdade do Estado, é uma propaganda enganosa, não é verdadeira. As pessoas que estão aprovando normalmente é porque não têm conhecimento previdenciário ou da Previdência não precisam. São pessoas que vão se aposentar, mas a renda da Previdência é a menor renda que ela tem na casa dela. Ela tem aluguéis, tem casas, tem imóveis, tem empresas. Então não é verdade. Tá? Então esse benefício de prestação continuada, nós vamos torcer para que essa aberração desse projeto, no que envolve o BPC, não seja aceito pelos deputados e pelos senadores. E lembrando que quando se trata de projeto de emenda à Constituição, para que possa ser aprovada, ela precisa ser votada nas duas casas, quais sejam a Câmara de Deputados e o Senado Federal. Precisa ser votada nessas duas casas e em 2 turnos. 2 turnos significa 2 vezes. Os deputados votam, depois os senadores votam, depois os deputados votam de novo e os senadores. Tem que ser aprovado 4 vezes. Aí sim vai para o presidente, para vetar ou para publicar. Então, e precisa de 3/5 dos deputados e dos senadores votando a favor desse projeto, porque você está alterando uma Constituição Federal. Tá? Então é importante também ter esse conhecimento. Vou falar, que eu já tinha dito, sobre 2 pontos que eu achei bastante positivos. Primeiro, a competência das ações acidentárias, que até então era da Justiça Estadual, de acordo com o artigo 109 da Constituição Federal, passava essa ação acidentária para a Justiça Estadual. E, infelizmente, a Justiça Estadual, né, os magistrados, o próprio Ministério Público, eles têm muito pouco conhecimento do assunto, para não dizer nada. É uma minoria que tem conhecimento. E, ao contrário da Justiça Federal, que estão acostumados com ações de naturezas previdenciárias ainda, que conhece a legislação. Então é necessário que esteja sim na Justiça Federal. E era uma luta que há muito tempo a gente já pedia para que pudesse ser feito. Né? Então isso aí já é um ponto muito, muito importante, né? E favorável. Né? Outra questão que eu queria apontar também, que eu entendo que até certo ponto não seja tão questionável, é a questão de equiparar a idade para homens e mulheres. Olha, na verdade, isso aí era uma coisa que a gente esperava. Não que eu seja a favor, viu? Na verdade, eu acho que a mulher ela é conhecida pela multifuncionalidade, né? Mas era uma coisa que era esperada, então eu chego a arriscar que não é um ponto tão negativo assim. Tá? Claro que algumas pessoas vão discordar, mas eu acredito que não seja tão negativo. Agora eu vou falar de outra situação que me assusta muito. Essa é realmente uma preocupação muito grande para os previdenciaristas e para aqueles que estão preocupados verdadeiramente com a população. É a questão do trabalhador rural na qualidade de segurado especial, que em outra live que eu fiz, eu deixei muito claro que esses indivíduos vivem através de uma economia familiar de subsistência, em pequenas propriedades rurais, fazendo plantio, e que até então precisavam de comprovar 15 anos de atividade rurícola, né, essa pequena gleba de terra, e demonstrar que a idade, que não poderia ser inferior para a mulher
do que 55 anos e para um homem de 60 anos. Pois é, isso está mudando, tem que parar para 60 anos. No caso do rural não é nem um pouco razoável, tá? Porque esse tipo de indivíduo, desse tipo de trabalhador, ele fica exposto ao sol de forma muito acentuada, tem pouco acesso à saúde, e esses indivíduos têm muita dificuldade para conseguir esses benefícios na hora de comprovar os requisitos, e em razão da falta mesmo de estudo, a questão cultural, do ensino mesmo, não conseguem. E eles estão mudando de 15 para 20 anos também a comprovação, e agora depende que eles façam uma contribuição de no mínimo R$600 ano. Isso não é razoável, tá? Porque isso vai provocar um êxodo rural novamente, que vai vir a afetar o nosso dia a dia, as nossas vidas, pelo aumento do custo do nosso alimento. Isso é uma questão muito preocupante, que a gente também espera que não passe, que os senadores coloquem a mão na consciência, que não permitam, porque nós temos que lembrar que o Brasil tem uma extensão continental e realidades muito distintas. Uma pessoa que trabalha, que mora no estado de São Paulo, ainda aqui na zona rural, ela tem acesso à educação, à saúde, à moradia. Em outros estados, como Minas Gerais, Bahia, no Norte e Nordeste, eles não têm esse mesmo acesso. Então o estado de miserabilidade é muito grande. Bom, gente, hoje eu vou encerrar por aqui, para que não fique muito extensa a nossa gravação. Em breve agora eu vou estar voltando a falar sobre a parte do regime próprio, sobre aposentadoria, sobre FGTS e demais mudanças que serão colocadas aí, e que foram colocadas e apresentadas nessa PEC do terror. Agradeço a gentileza de todos, se tiverem gostado desse vídeo, para que possam dar um like, para que a gente possa continuar levando a vocês o máximo de informação. Se tiverem alguma dúvida, escrevam para mim. Meu e-mail é carlosalbertolucas@yahoo.com.br. Dentro do possível estarei tentando sanar a dúvida de vocês, mas é bom lembrar que a gente recebe muito e-mail e muitas vezes a gente não consegue responder a todos, porque fica humanamente impossível. Mas deixo a dica aí, espero que possam estar postando para as outras pessoas, para que possam ter essa noção do projeto que está sendo apresentado e que tem grande chance de passar. Um abraço, até a próxima.